Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai falar de uma coisa que todo mundo usa: busca online. Parece fácil, né? Digita ali, pronto, vem a resposta. Mas olha, por baixo dos panos a coisa mudou. E muito. A gente saiu daquela lista de links azuis para ter respostas diretas. E muitas vezes é a inteligência artificial que cria na hora. A pergunta que fica é: como é que a tecnologia deixou de só juntar palavras para, tipo, entender mesmo o que a gente está querendo dizer, o significado por trás? Para fuçar nisso, a gente separa um material bem legal, tem artigos, uns trechos de livro, tudo falando de busca semântica, organização de conhecimento e olha que interessante, até um pezinho na biblioteconomia. E claro, IA e o futuro de como a gente acha informação na web. Então a nossa missão aqui é tipo desvendar essa história toda. Como a busca está aprendendo o significado, que tecnologias estão fazendo isso acontecer. Mais importante, por que isso mexe com a vida de todo mundo que usa a internet, seja para procurar ou para criar conteúdo. Bora lá, vamos mergulhar nisso. Para começar, acho que vale lembrar rapidinho como era a busca antigamente, né? Sim, totalmente focada em palavra-chave, né? Exato. Se você digitasse um termo um pouquinho diferente, já era. Isso criava o que uma das fontes que a gente viu chama de lacuna semântica. É um bom termo. É tipo um buraco, né? Entre como o computador guarda a informação, que é de um jeito mais quadrado, e como a gente pensa, com contexto, com nuance. Perfeito. Essa fonte usa uma analogia ótima. Imagina procurar um livro numa biblioteca gigante, só que eles organizam por tamanho do livro. Nossa, que caos! Pois é, não por assunto. Seria impossível achar o que você quer. A web é um pouco assim, né? Cheia de texto, imagem, áudio, tudo dado não estruturado. E para os sistemas antigos, entender isso com contexto era um parto. E a nossa língua por si só já não ajuda muito a máquina, né? Ambiguidade é um problemão. Demais. Uma outra fonte que a gente leu dá exemplos clássicos. Pega a palavra banco. Pode ser o banco de guardar dinheiro, ou de sentar na praça, um banco de dados, até um banco de areia. Ou aquela frase, ele viu o homem com um binóculo. Quem tá com o binóculo? A gente pega pelo contexto, mas para a máquina... É um nó cego, né? Precisa de mais informação. E essa dificuldade de interpretar não é só um detalhezinho técnico, sabe? Tem consequência séria. Se a gente pensar no problema da desinformação, as tais fake news. Sim, que uma das fontes aborda. Exato. A gente vê como essa falta de contexto, essa ambiguidade, pode ser usada para manipular. Muitas notícias falsas se aproveitam justamente dessa brecha, né? Com certeza. E isso faz a gente questionar a confiança no que a gente encontra online. O papel desses sistemas é crucial aí. Exato. Mas a tecnologia não ficou parada. E é aí que entra a busca semântica como uma solução. Isso. E uma peça-chave nisso tudo, como explica uma das fontes, são os bancos de dados vetoriais e a ideia dos embeddings. Parece nome de filme de ficção, né? Mas o que são esses embeddings, afinal? Basicamente, eles são tipo uns tradutores muito espertos. Eles pegam um pedaço de informação, pode ser uma palavra, uma frase, até uma imagem, e transformam num monte de números. Um vetor. Ah, ok. Números. Só que não é um vetor qualquer. Ele representa a essência do significado daquilo. A mágica acontece quando você joga esses vetores num espaço matemático. Coisas que significam coisas parecidas ficam perto uma da outra nesse espaço. Perto? Como assim? Me dá um exemplo para visualizar. Claro. Pensa assim. Maçã, a fruta. E laranja. Os vetores delas vão estar ali juntinhos. Agora, Apple, a empresa de tecnologia. Vai estar lá longe. Exatamente. Bem distante. Na prática, isso permite buscar por conceitos. A fonte até cita um exemplo bom. Você procura por filmes de ficção científica sobre viagem no espaço. E o sistema te sugere 2001, Uma Odisseia no Espaço ou Interestelar. Mesmo que essas palavras exatas não estejam escritas lá na descrição. Por quê? Porque ele entendeu o conceito. Os vetores desses filmes são vizinhos da sua busca nesse mapa de significados. Entendi. É como se fosse um mapa de ideias relacionadas. Mas esses vetores, esses endereços no mapa, devem ser bem complexos, imagino.
E como é que a busca fica rápida se esse mapa é gigantesco? São super complexos, sim. Podem ter centenas, milhares de dimensões. E quem gera isso são modelos de linguagem enormes, os LLMs, que foram treinados com uma quantidade absurda de dados. Muita coisa. E para a busca ser rápida, aí entram os algoritmos bem inteligentes de busca por vizinhos aproximados, os ANN. Em vez de garantir que ele vai achar sempre o vizinho perfeito ou que demoraria muito, ele acha um vizinho muito bom, só que muito mais rápido. Ah, tipo um atalho. Exato. É uma troca inteligente. Um tiquinho a menos de precisão garantida por muito mais velocidade. É isso que faz a resposta chegar quase na hora. Tá, então os embeddings pegam esse significado mais geral, né? Mas e os fatos? Tipo, quem escreveu o artigo X, a data do evento Y, como a busca saber essas coisas? Ótima pergunta. Aí entra outra ferramenta essencial, os dados estruturados. Várias fontes falam disso. Certo. Pensa neles como etiquetas. Etiquetas padronizadas, usando um vocabulário comum, tipo o esquema.org, que você coloca no seu conteúdo. Você meio que fala para o buscador, isso aqui é um evento, essa é a data, esse é o lugar. Ah, tipo, dá uma dica para a máquina? Isso. Ajuda a máquina a identificar as entidades, pessoas, lugares, empresas, produtos e como elas se conectam. Não é só palavra-chave solta, é entender as coisas do mundo real que estão ali no texto. E o resultado que a gente vê são aqueles resultados de busca mais bacanas, sabe? Com estrelinha de avaliação, preço, data de show. Essa ideia de etiquetar, organizar, conectar, me soa muito familiar. É quase um trabalho de bibliotecário, não é? Totalmente. E não é coincidência, não. Uma das fontes faz uma ponte brilhante com um cara chamado Ranganathan, um bibliotecário indiano genial. Ranganathan. Isso. Lá nos anos 30, ele criou 5 leis da biblioteconomia que, olha, são atuais demais. Por exemplo, uma lei diz, a cada leitor o seu livro. Outra, a cada livro o seu leitor. Faz todo sentido. Se a gente adaptar para hoje, como a outra fonte sugere, seria tipo, a cada pessoa a informação que ela precisa e a cada informação a pessoa certa para encontrar. O desafio de conectar quem busca com a informação certa continua o mesmo, só que agora a escala é digital, né? Gigantesca. É perceber que os problemas de organização que o Google rala para resolver hoje têm raiz lá atrás. Que demais essa conexão. Não imaginava. E como a gente aplica essa organização na prática, no digital? Ouvi falar de taxonomias. Sim, taxonomias são um primeiro passo fundamental, como o livro SEO Semântico e outro artigo detalham bem. São basicamente aquelas estruturas de categorias e subcategorias que a gente vê em site, sabe? Tipo, num site de notícias, esportes, aí dentro, futebol, aí dentro, campeonato brasileiro. Exatamente isso. Elas trazem clareza, ajudam a pessoa a navegar e, como outra fonte aponta, evitam aquela bagunça de conteúdo duplicado ou perdido. É a organização mais básica e hierárquica. Mas e se a relação entre as coisas for mais complicada que só uma hierarquia de pai para filho? Boa. Aí a gente sobe o nível e entra nas ontologias. É um conceito mais parrudo, que algumas fontes exploram bem. Ontologias? Uma ontologia não define só hierarquia. Ela define os tipos de coisas que existem num assunto. As classes, pessoa, cidade, evento, as instâncias específicas, os indivíduos, a Maria, Paris, o show do dia 10, as propriedades que elas têm, tipo, tem profissão, fica em, e o mais importante, as regras que ligam tudo isso, os axiomas, tipo, toda pessoa que nasce numa cidade tem essa cidade como local de nascimento. É como se fosse a gramática daquele assunto específico. Gostei da analogia. A gramática de um assunto. E isso é diferente de um grafo de conhecimento, tipo do Google, né? Ou é a mesma coisa? É diferente, mas super conectado. As fontes deixam isso claro. Pensa assim, a ontologia são as regras, a gramática. O grafo de conhecimento, o KG, são as frases que a gente escreve usando essa gramática. São os fatos concretos conectados segundo as regras. Ah, então o KG do Google usa uma ontologia por baixo dos panos? Exato.
É uma rede gigante de entidades, pessoas, lugares, filmes, tudo, e as relações entre elas, tudo organizado por uma ontologia que define como essas conexões podem acontecer. E essa área não para de evoluir. Uma pesquisadora referência, Luna Dong, fala até em gerações de QGs. Começaram com fatos bem estruturados, depois começaram a engolir texto solto e agora estão se misturando com os LLMs para um entendimento ainda mais profundo. Uau, complexo. Mas para construir essa gramática e esse texto de fatos sobre um tema, imagino que o primeiríssimo passo seja entender o tema a fundo, né? Sem dúvida nenhuma. É o que uma das fontes chama, bem diretamente, de análise de domínio. Antes de querer organizar qualquer coisa, você tem que mergulhar naquele universo. Quais são os conceitos principais? Qual a linguagem que os especialistas usam? Quais as teorias, as tendências? É quase um trabalho de, sei lá, jornalista investigativo ou pesquisador acadêmico. Tem que virar expert no assunto antes de organizar. Exato. E aí, ferramentas como os vocabulários controlados, que o livro de SEO semântico menciona, ajudam muito. Eles padronizam os termos, para garantir que todo mundo dentro daquele sistema está falando a mesma língua, usando o computador e não máquina, PC, desktop, sabe? Entendi. Voltando um pouquinho para a inteligência artificial. A gente falou dos LLMs, gerando os embeddings, mas o papel deles na busca hoje vai além disso, certo? Com certeza, modelos como BERT, Lambda, Gemini, eles revolucionaram a capacidade da máquina de entender mesmo a linguagem natural. Como assim entender? Eles pegam nuances, contexto, até ironia, de um jeito que, olha, pouco tempo atrás era pura ficção científica. É isso que permite a gente conversar com chatbots e assistentes de um jeito mais humano, né? E como isso ajuda a busca a dar aquelas respostas mais diretas e, quem sabe, mais confiáveis. Ouviu falar de uma técnica com uma sigla, RAG. RAG, isso mesmo. Retrieval Augmented Generation. Uma das fontes explica bem. É uma sacada muito boa. Como funciona? Em vez de o LLM só inventar uma resposta baseado no que ele aprendeu no treinamento, o que às vezes leva ele a viajar, né? Inventar coisa. As famosas alucinações. Exato. Com o RAG, ele primeiro faz uma busca. Muitas vezes usando aquela busca vetorial, semântica que a gente falou. Ele busca em fontes externas confiáveis. Aí sim, ele pega essa informação recuperada para turbinar a resposta dele, para ter uma base. Ah, então ele consulta antes de responder? Isso. O resultado costuma ser bem mais preciso, mais ligado aos fatos, com contexto. É um jeito de manter a IA com os pés no chão, sabe? Conectada com dados que dá para verificar. É promissor até para combater desinformação. Interessante essa mistura de buscar e gerar. E tem outra coisa. Como a IA faz para explorar um tópico de vários ângulos para dar uma resposta mais completa? Tem um conceito para isso também, chamado Query Fan-Out, ou desdobramento de consultas. Uma fonte explica. A IA pode pegar uma pergunta mais complexa sua e, sozinha, quebrar em várias perguntinhas menores. Tipo, ela se faz perguntas? Quase isso. Ela investiga diferentes partes do tema, busca na web, busca em base de dados, talvez no grafo de conhecimento, em paralelo, e depois junta tudo numa resposta só, bem amarrada. Engenhosos esses sistemas. Muito. E para isso funcionar bem, a forma como o conteúdo original é dividido em pedacinhos, o tal do chunking, é super importante para a IA processar. Especialmente se esse chunking leva em conta a estrutura visual da página, o HTML, não só o texto corrido. Faz sentido. E só para amarrar essa parte técnica, garantir que ficou claro, a grande virada mesmo foi sair da busca por palavra exata, os tokens, para a busca pelo significado, os embeddings, ou ainda se usa os dois. É essa mudança central, sim. Uma fonte detalha bem essa diferença entre token e embedding. O foco agora é na compreensão semântica, via embedding. Mas veja bem, a busca antiga, lexical, por palavra-chave exata, ainda tem seu lugar. Ah, não morreu de vez. Não totalmente. É útil para nomes próprios, códigos, termos muito técnicos que talvez o modelo não pegue tão bem no mapa de significados. Por isso que muita aplicação hoje usa o que chamam de busca híbrida, junto o melhor dos dois mundos. A profundidade do significado com a precisão da palavra exata. Ufa,
Bastante tecnologia, bastante conceito, mas vamos trazer para a Terra o que isso tudo significa para quem está lá criando conteúdo, trabalhando com SEO. A regra do jogo virou de cabeça para baixo? Virou e continua virando, né? Como várias fontes apontam, especialmente o livro de SEO semântico, aquela paranoia só com palavra-chave está ficando para trás. Menos caça a palavra-chave. Bem menos. O foco agora é entender e cobrir tópicos de forma completa. Pensar nas entidades, as pessoas, os lugares, os conceitos importantes do seu nicho. Garantir o contexto e, claro, a qualidade do conteúdo. É aí que entra com tudo aqueles critérios do Google, o EEAT. Experiência, expertise, autoridade, confiabilidade e a reputação geral do site ou autor. Isso tudo vira sinal de qualidade para o buscador. Exatamente. O Google quer mostrar conteúdo de quem realmente sabe do que está falando e em quem dá para confiar. E para quem está lá, na ponta, escrevendo, o que muda na hora de criar o conteúdo? A mentalidade tem que ir além daquela intenção de busca simplista. Ah, ele quer informação ou ele quer comprar. Tem que pensar na jornada inteira da pessoa, nas necessidades dela em cada etapa. Jornada? Como assim? Uma fonte menciona um modelo interessante de Kutal que fala de fases, tipo a iniciação, quando a pessoa nem sabe direito o que procurar, a exploração, quando ela está tateando, a coleta, quando já está mais focada. O conteúdo tem que tentar ajudar em todas essas fases. Tem que ser rico de significado, bem organizado usando talvez aquelas taxonomias que a gente falou, e principalmente tem que ajudar de verdade a pessoa a entender o assunto. Parece um processo mais pensado, mais estruturado. Tem algum caminho, tipo um passo a passo recomendado para isso? O livro de SEO semântico sugere um fluxo de trabalho semântico que faz bastante sentido. Começa com a análise de domínio, que é entender o assunto a fundo. O primeiro passo. Depois, definir um vocabulário controlado e uma taxonomia para organizar os termos e a estrutura. Aí sim, criar o conteúdo otimizado pensando na semântica. E para quem quer ir mais longe, até construir um grafo de conhecimento interno, para conectar toda a informação da empresa ou do site. E já tem ferramenta para ajudar nisso? Já tem sim. As fontes citam algumas, como ferramentas do Gemini para pesquisa aprofundada e o Notebook LM, que usam IA para ajudar nessa parte de pesquisar, analisar, organizar as ideias. E olhando para o futuro, bem lá na frente, para onde essa busca semântica, essa IA toda, pode levar a gente? Qual é a visão? Olha, a visão de longo prazo, que uma fonte chama de web semântica, ainda é bem ambiciosa. É a ideia de ter uma rede mundial onde não só os documentos, mas os dados dentro deles estejam ligados e sejam entendíveis por máquinas. Tudo conectado e falando a mesma língua. Exato. Isso abriria caminho para agentes de IA muito mais poderosos, mais autônomos. Para chegar lá, a chave é padronização. Tecnologias como RDF, OWL, Sparkle, que algumas fontes citam, são a base técnica para isso acontecer. No fim das contas, o recado é: a gente precisa estruturar a informação de um jeito cada vez mais inteligente, para que as máquinas possam não só achar, mas entender e usar essa informação de forma útil e, claro, confiável. Que viagem, hein? Então, resumindo nossa conversa, a busca saiu de um jogo de adivinhar palavras para tentar entender o significado mesmo, a intenção, o contexto por trás do que a gente pergunta. Isso. A inteligência artificial, com LLMs, embeddings, é o grande motor dessa mudança. Mas ela se apoia em ideias que, olha só, vêm lá de trás da organização do conhecimento até da biblioteconomia. Surpreendente, né? A chave parece ser criar e organizar a informação de um jeito que funcione tanto para a gente, humanos, quanto para as máquinas que estão tentando nos ajudar. Perfeito. E ter essa noção, mesmo que geral, de como a coisa funciona por baixo dos panos muda tudo. Muda como a gente consome notícia, como a gente pesquisa, como a gente cria conteúdo para ser encontrado e, mais importante, para ser útil. Entender os bastidores faz diferença. Fica então uma provocação final para a gente pensar. Num mundo onde a IA está ficando cada vez melhor em entender o que a gente fala, em resumir informação, conectar ideias, até criar coisa nova, qual vai ser a habilidade humana mais crucial nesse cenário todo? Boa pergunta.
Talvez, quem sabe, volte a ser a nossa capacidade de fazer as perguntas certas, de definir o que realmente importa investigar, de ter o olhar crítico para avaliar as respostas que a própria IA nos entrega, habilidades que, no fundo, sempre foram essenciais para um bom pesquisador, um bom jornalista e, por que não, um bom bibliotecário. Muito obrigada pela companhia nessa nossa análise e até a próxima!